Combate, a trincheira do contribuinte. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. E o nosso lema, como vocês já conhecem, é mais emprego e menos tributos. E empregabilidade máximo possível. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, convidamos o Wander Morales, que é o presidente da Sindiprest e da FENA7, que vai falar um pouquinho sobre o problema do trabalho temporário e o processo de terceirização, que é uma palavra que a gente não usa muito, mas ficou meio pejorativa isso. Vamos lá, Wander. Obrigado por estar presente conosco aí. Eu que agradeço o convite, presidente Luiz. É um prazer aqui falar para o teu público. Obrigado, Wander. Roberto, você que está em Nova Jersey, como é que está aí? Está frio, está quente? Como é que está aí? Aqui a temperatura está sempre boa, e porque a gente fica dentro do ar-condicionado. O que eu queria saber era do Wander, a temperatura da nossa força de trabalho, porque o trabalho temporário ele tem uma importância muito grande e nós precisávamos fazer esse trabalho temporário ter uma importância cada vez maior, porque é uma forma da gente ter o trabalho formalizado. Nós, hoje, no Brasil, temos um volume muito grande de trabalhos informais e o ideal é a gente diminuir, arrumar condições para poder diminuir o trabalho que não é formalizado. Então, Wander, eu gostaria de saber de você o que a gente pode fazer para melhorar o aspecto da gente ter menos trabalhadores informais através do seu setor do trabalho temporário. Olha, Roberto, eu vejo o seguinte: informação é a principal fonte para a disseminação dos benefícios da formalidade do trabalho temporário. A formalidade e o setor que a gente representa é o trabalho temporário formal, regido pela Lei 6.019 e atualizado agora pela última reforma trabalhista de 2017, que prorrogou o prazo que anteriormente era de 90 dias e passou para 270 dias, justamente para atender, na substituição transitória de pessoal, a licença gestante, né, que cobre todo esse período. Outra forma de contratação é o acréscimo extraordinário de serviço, isso tanto para a produção, numa indústria, né, numa fábrica, como na sazonalidade, como é no Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, que é a grande data, né? No comércio, né, na grande data que se contrata trabalho temporário. Agora, o que esbarra nisso é o custo, Roberto, porque o trabalho temporário ele equipara mais ou menos como o trabalho seletista, em termos de encargos, de impostos. Então, isso acaba de uma certa forma, desincentivando a contratação formal. Mas, por um outro lado, aumenta e muito o risco de ações trabalhistas, que hoje no Brasil as pessoas têm um acesso muito fácil à Justiça do Trabalho, tem agora já recentemente a gratuidade, né, integral das ações. Então me parece que a informalidade ela vai acabar saindo mais caro do que a formalidade. Então eu acho que quanto mais informação a gente levar para quem contrata, dos benefícios, principalmente no que tange a segurança jurídica, ela é importante. Agora, a questão do custo também é relativa, viu, Roberto? Porque você tem embutido no trabalho temporário todos os processos de recrutamento, seleção, né, de pessoas. E hoje, com essa falta de mão de obra, isso acaba sendo um componente muito importante também. Porque as empresas de trabalho temporário, como você disse, são autorizadas pelo Ministério do Trabalho, elas não podem cobrar de candidato. Isso é proibido, isso é expresso na lei, não tem cobrança para o candidato. Então, esse é um serviço gratuito que as próprias empresas de trabalho temporário prestam para o trabalhador. Aproveitando essa parte de profissional, vocês fazem algum treinamento da pessoa que vai ser utilizada pelo comércio, pela indústria, pelo serviço? Então, Luiz, faz o treinamento. Então, você veja, isso tem um custo, né? Um custo que está embutido nisso, que muitas vezes quem contrata de maneira informal não mensura. Então ele vai achar assim, ele só vai comparar encargos e impostos, aí vai sair mais caro, porque ó, você pagar imposto no Brasil é altíssimo, então
Tudo que você colocar imposto em cima de qualquer coisa, de produtos ou serviços, ele vai desequilibrar a balança aí, em relação à informalidade, óbvio. Mas você tem esse benefício, que é o treinamento, que hoje é importante. E o recrutamento também, né, viu, Luiz? Porque não tá fácil arrumar mão de obra. A gente faz análise, tem que fazer a seleção, o recrutamento. Às vezes, para recrutar uma pessoa, você tem que entrevistar 10 para provar uma. Então, você veja, esse também é um custo para as empresas. Para uma triagem, pelo menos. Faz uma triagem, faz ver o perfil, a qualificação. E como o trabalho temporário, ele é uma porta de entrada também para os jovens sem experiência, então as empresas elas acabam treinando, elas acabam fazendo um treinamento. Por exemplo, quem vai trabalhar em vendas, por exemplo, de atender no final do ano. Então você vai fazer um treinamento de como atender, como recepcionar as pessoas, como tem que fazer o atendimento de maneira cordial, de maneira gentil. Então, isso daí... Tem alguma isenção de impostos, por exemplo, benefícios sociais, como o 13º, férias, prêmios, PLR? Tem algumas na convenção? Vocês não têm convenção coletiva, Nós não temos convenção coletiva, mas o trabalhador temporário, ele vai receber o mesmo salário daquele que ele está cobrindo de extraordinário. De 13º, tudo igual? Tem 13º, tem fundo de garantia, tem o INSS, seguro acidente do trabalho, conta a tempo para aposentadoria. Então ele tem todos os benefícios de um seletista normal. Só que o prazo do contrato dele é por tempo limitado, ele não vai poder passar de 270 dias. Depois de 270 dias a empresa tem que ou efetivar ou demitir. Né? E aí vai depender muito do motivo justificador se ele vai permanecer ou não. E aí não vai poder ter a substituição automática desse trabalhador por outro trabalhador temporário dentro do mesmo motivo justificador. Então isso a lei corrigiu também, porque antes você um temporário, ele ficava rodando como temporário. Ele ficava 2, 3 anos como temporário, hoje já não pode mais. Então, você tem que cumprir só um período como temporário. Né? E aí depois a empresa tem que ou contratar. E aí contrata também sem custo, Luiz, porque aí a contratação ela vira automática. Olha, eu quero efetivar, acabou o prazo, acabou esse contrato, eu dou sequência agora no modelo seletista. Então ele tem lá... Não precisa ter mais aquele contrato de experiência, então? Não, aí não precisa mais fazer contrato de experiência, porque o trabalho temporário ele já serviu como uma experiência. Né? Já foram 270 dias se foi o prazo completo. Né? Isso não é só para licença gestante, ele cobre toda a licença gestante, mas ele pode ser 270 dias também por um acréscimo de produção. A empresa pode ter um acréscimo mais prolongado e ele vai usar todo esse período como trabalho temporário. Quer dizer, todos os prêmios, todos os benefícios que são dados pela empresa normalmente para o funcionário, ele também tem direito. Ele tem direito, ele recebe tudo direitinho. PLR, por exemplo, se tiver PLR... PLR também recebe, ele recebe todos os benefícios do trabalhador seletista. Seletista que estava vinculado à empresa. Que estava vinculado à empresa, esse é o mesmo critério da lei. E muito importante também destacar, Luiz, que na última reforma trabalhista, ela mirou muito essa questão da segurança e saúde do trabalhador. Então não pode mais ter discriminação de trabalhador temporário para trabalhador efetivo. Então, era muito comum o trabalhador temporário, isso ocorria também com o terceirizado algumas vezes, não podia usar o mesmo refeitório, não podia usar o mesmo ônibus da empresa, né? Então isso hoje acabou também, o temporário ele pode e deve, de acordo com a lei, se utilizar igualzinho, ele tem que comer no mesmo refeitório que o trabalhador seletista, usar o mesmo transporte, se a empresa oferece transporte. No fundo, a carga tributária sobre a folha de pagamento é a mesma de trabalho temporário ou do seletista normal. Exatamente. E o que você acha da reforma tributária nossa aqui, que estão querendo aumentar inclusive os impostos que vem agora com relação ao setor de serviços, que aumentaram dos 16 e pouco por cento ao mês para 25, 27 ao mês, de sobrefaturamento, desculpa. Então, Luiz, a gente vê isso com muita preocupação. Primeiro porque a gente viu que durante toda essa discussão da reforma tributária, em nenhum momento houve uma preocupação com os empregos. Né? E a folha de pagamento é excluída de insumos. E se você pega uma empresa de trabalho temporário, por exemplo, 80% do custo dela é a folha de pagamento. Na terceirização isso é um pouco menos, é uns 70%, mas assim mesmo é alto. Então a folha de pagamento ela representa um custo muito alto. Se levar em consideração hoje
que o setor de terceirização e de trabalho temporário é quem está formalizando as relações de trabalho, né, isso sem falar de pejotização, né, que tá também crescendo muito, mas assim, carteira assinada, direitos trabalhistas, de acordo com a lei, quem está fazendo isso são as empresas de terceirização e trabalho temporário que empregam a massa, que empregam a base, que é até 2, 3 salários mínimos. Então, esse público encontra no trabalho temporário e na terceirização a formalização e a possibilidade de ter todos esses direitos trabalhistas que são garantidos tanto pela CLT como pela Lei 6.019 do trabalho temporário. Então, o que a gente viu é que a reforma tributária, ela não se preocupou com isso. Então, a gente não sabe hoje, ainda não tem clareza, se esse total de nota vai poder ser abatido como insumo ou não. Uns falam que não, porque a folha de pagamento não entra como insumo. Não está considerada como insumo. Não está considerada como insumo. Então, isso vai ser uma grande barreira para o emprego formal. Isso vai prejudicar muito hoje quem está empregando de maneira formal. Então, é uma preocupação grande. Eu não sei se o governo se atentou a isso, embora a gente fez muito trabalho com relação a isso, né, Luigi? Nas audiências públicas, trabalhamos juntos nisso para defender que o emprego tinha que ser privilegiado nessa... Desonerar o trabalho. Que era desonerar o trabalho. Então, isso daí é uma preocupação grande, porque... assim, não estão considerando que isso vai ser uma barreira porque se aumentar o custo mais do que é hoje, vai desestimular muito a contratação. E aí daqui a pouco, Luiz, nós vamos ter até essa base como PJ, trabalhando como PJ. Aí acabou a Previdência mesmo. Aí não tem mais contribuição. A nossa proposta você conhece bem, que a gente trabalha junto, já fez vários trabalhos juntos sobre a desoneração da folha, criando uma contribuição à suplementação financeira para minimizar, para financiar a Previdência. Essa é a nossa proposta, que já está há 25 anos, já está fazendo 25 anos que começamos essa luta aí, que até agora não foi considerada pelo governo. Se bem que agora, com esse projeto de lei que parece que querem colocar na mesa de discussão no Congresso, estão levantando essa bola novamente porque estão precisando dos recursos para financiar a Previdência, que o Roberto quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Como é que o trabalho temporário pode auxiliar você nessa área de engenharia, né, Roberto? O Luigi, eu vejo isso de auxiliar na área de engenharia, mas eu vejo isso como uma alternativa muito interessante para diversos segmentos, não só na parte de construção, porque eu vejo que as empresas elas sofrem todas essas consequências que o Wander colocou, de ter um custo a mais, um departamento de recursos humanos muito grande e ações trabalhistas, muita ação trabalhista. Então, eu acho que se através do trabalho temporário a gente conseguisse fazer com que o trabalho temporário fosse uma sequência de trabalhos que poderiam virar, inclusive, permanente, através de uma empresa de trabalho temporário, que hoje é de trabalho temporário, mas essa empresa fornecer funcionários normais e permanentes, né, em determinados setores, né? Porque eu vejo que o maior problema que eu enxergo hoje, não só das empresas, mas é o Brasil, ele aceitar que tem 30 milhões de trabalhadores informais e isso daí tudo bem, não é um problema. Nós podemos, o governo pode, o Estado, o governo pode não se importar muito com isso, mas para a população isso é um problema. Eu concordo, viu, Roberto? E essa é a forma mais precária de trabalho, a informalidade, porque não tem proteção nenhuma. Né? E aí você tem razão, não há um combate, a gente não vê um combate à informalidade, a gente não vê uma preocupação, né, dos governos com relação à informalidade, em propiciar opções para o trabalhador. O que a gente vê muito é o combate, por exemplo, à terceirização, ao próprio trabalho temporário, mas sem opções, né, para o trabalhador. Então, assim,
a gente acaba empurrando, essas políticas hoje, Luiz, eles acabam empurrando as pessoas para a informalidade. E isso é ruim para o Brasil. Isso vai ser ruim para a Previdência. A Previdência daqui a pouco não vai ter mais financiamento. Né? E o jovem não está preocupado com... Ele vai achar que, sabe, a velhice está muito longe. Então, sabe, eu vou sobreviver hoje, quero ganhar meu dinheiro hoje e não vai ter uma preocupação, porque também não tem uma educação financeira para essas pessoas se prepararem de fazer uma... Fizemos um estudo, Wander, que a gente mostrou que nos anos 60 vai ter 2 pessoas seletistas formais para sustentar um velhinho da aposentadoria. Quer dizer, hoje realmente vai ficar difícil a Previdência sobreviver se não quiserem fazer uma mudança drástica na nova base de financiamento. E acho que é uma coisa que pode ser implementada também, é focar um pouquinho mais nessa questão do trabalho temporário ser mais perene, como o Roberto está falando, mas mais também de qualificação, né? Entre como processo de... Luigi, esse aspecto que eu acho que é muito importante, nós estamos conversando sobre isso e falando, não, financiar a Previdência e tal, mas o que eu vejo de muito importante, que nós precisávamos ter uma consciência sobre o trabalho precário, como ele prejudica o trabalhador que fica precário. E como o Wander colocou, com essa reforma tributária, vai haver um incentivo levar as pessoas para o trabalho informal. E é o que nós não podemos, porque a pessoa no trabalho informal ela não está bem. Não é que o trabalho informal é uma maravilha, olha, enquanto eu não for pego, eu estou bem. Não, no trabalho informal, o funcionário não está bem e nós temos que ter a consciência de que a nossa função, o nosso objetivo tem que ser resolver o problema do trabalhador que hoje está informal. O que nós precisamos é melhorar as condições de vida desse pessoal, porque é muita gente. Eu concordo, viu? O Roberto levanta um tema aqui que é para uma reflexão profunda até das entidades, né? Que a gente representa. Talvez de montar alguma forma de o impacto dessa informalidade, né? Tanto na economia como na vida das pessoas. Né? Uma pessoa que hoje trabalha de maneira informal e se acidenta, qual é o tipo de proteção que ela tem no trabalho? Zero. Isso vai cair aonde? Vai cair para o Estado, né? O Estado que vai ter que bancar todos os custos de saúde desse trabalhador. Então, Existem alguns projetos sociais que eu acho que impedem exatamente a formalidade. Por exemplo, o salário família. Você pega o salário família, você pega o fulano que recebe um vale-gás, recebe benefícios sociais, recebe um auxílio pelo LOAS, recebe um auxílio indireto de salariais. Ele fica inibido de entrar num trabalho normal, seletista, por exemplo, com salário mínimo. Ele prefere ganhar todos os benefícios sociais que hoje estão sendo oferecidos e ele não aparece naquele levantamento, naquelas pesquisas onde dizendo que nós estamos quase em pleno emprego hoje, porque ele não aparece como demandante de emprego. Ele prefere ficar no desvio e fazer um bico por fora, receber todos os benefícios sociais e fazer um bico por fora. É o que mais acontece hoje, especialmente no Norte e Nordeste. Ô Luiz, você está levantando um tema aqui importantíssimo, que uma hora nós vamos ter que mexer nisso. Tem uma reclamação generalizada que os salários são baixos, não é isso? Até eu vi outro dia o presidente Lula falando assim, olha, vocês estão reclamando, os empresários estão reclamando que os programas sociais aí, né, o Bolsa Família principalmente, está atrapalhando e está desestimulando as pessoas é só pagar mais. Esse que é o problema. O problema é que o custo do trabalhador para a empresa, ele é muito alto, ele é o dobro do que custa hoje. E talvez aí, viu, Roberto? Por isso que as pessoas às vezes preferem informalidade, porque na informalidade elas vão ganhar o dobro. Elas vão ganhar o dobro. Mas não vai ter proteção nenhuma. Então, olha que situação que o país está vivendo. Então, você tem hoje uma grande massa também que não quer formalizar porque
na formalização o salário é a metade. Agora, só que para a empresa é o dobro, é o que ele ia ganhar na informalidade. Então, eu acho que vai chegar a hora, Luiz, que nós vamos ter que começar a discutir também a diminuição. Você já está lutando com isso faz tempo, que é a desoneração, mas nós vamos ter que ampliar mais ainda, não só desonerar, mas baixar um pouco essas normas regulamentadoras que engessam a contratação, né? A própria atuação da Justiça do Trabalho, que tem sido uma barreira para o emprego formal e que tem assustado muito os empresários. Eu vejo muito empresário, às vezes, com medo de empregar e de assinar carteira, porque sabe que aquilo vai virar uma bomba. Aquilo pode virar uma ação trabalhista e, dependendo do tamanho da empresa, a gente já viu lá no sindicato, empresas que foram fechadas por condenações absurdas, Luiz. Né? Condenações de R$1 bilhão assim, por um caso simples. Então, isso assusta. Então, isso vai ter que ser mexido. A gente já vê também... Nós tivemos uma reunião um pouco... Mas, Wander, veja bem, se a gente não tiver encargo sobre folhas de pagamento, todos esses problemas trabalhistas desaparecem. Porque você pode pagar o funcionário do jeito que você quer, sem precisar pagar impostos. Que é exatamente a desoneração da folha, você tirando o INSS, tirando então, o salário... Você já dá um alívio. O salário família... Você já dá um alívio. Você já estimula a contratação. Né? Você já estimula. Então, é isso. Eu acho que são esses pontos, o Luigi, que os governos, e o governo, principalmente o Ministério do Trabalho, tem que começar a pensar uma forma de você ampliar essa formalização, viu, Roberto? Eu acho que aí os governos também tinham que começar a se empenhar nisso, porque a nossa parte nós estamos fazendo. Né? Só que assim, a gente não está encontrando o eco lá, as pessoas parecem que não estão acreditando no que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando, olha, se não tiver desoneração, você vai ter desemprego. Ah, não, isso aí é conversa de empresário, isso daí é balela, isso daí empresário só quer ganhar dinheiro fácil. E não é isso, a nossa preocupação é... E a terceirização formal e o trabalho temporário formal, ela depende dessa formalização, ela depende dessa regularidade. Então, assim, não abrir de maneira que não tenha nenhum tipo de proteção. Não é isso que nós estamos propondo. Não é isso. Não é o modelo chinês. Não estamos propondo o modelo chinês. Né? Embora tenha impressão já de modelo chinês aqui, que com relação e reclamação das nossas normas trabalhistas aqui. Começa então, o que é muito complicado, aqui tem muita norma, que tem muito... Né, você tem que cumprir horários, você tem carga horária semanal, quer dizer... Né, tem férias de 30 dias depois de um ano, o modelo chinês não tem isso. Então, a gente não quer modelo chinês, a gente quer um modelo brasileiro, um modelo que atenda isso, a proteção ao trabalhador, mas que não seja tão regulamentado como é hoje, a ponto de inviabilizar. Não podemos inviabilizar a contratação, porque se inviabilizar, daqui a pouco a formalização, Roberto, que hoje está 40%, que você levantou, daqui a pouco vai ser maior que 50%, porque não tem estímulo. E as empresas estão se desestimulando a contratar, porque o risco passou a ser muito alto, Luigi. A gente acompanha nos sindicatos empresários sendo expropriados, tendo seus bens bloqueados, conta penhorada por conta de ações trabalhistas. Isso é muito violento. Isso é muito violento e sem critério, você não tem critério. Eu acho que assim, isso muito foi motivado pelo fim da sucumbência, né? Quando tinha sucumbência na reforma trabalhista, então assim, quem reclamava é quem realmente foi prejudicado. Agora voltou normalmente a gratuidade. Voltou, isso virou uma verdadeira indústria, o Luiz, porque assim não tem nada para perder. Eu vou entrar, eu vou pedir tudo que for lá, bom, o advogado vai ganhar lá os seus honorários, que é bem acima do que a média aí de mercado. Pagar a conta no fim. Eu não tenho que pagar custas, o trabalhador não tem que pagar nem advogado, nem nada, porque ele vai receber só o que vai ganhar. E assim, isso virou um grande desestímulo também para o trabalhador. Como o cumprimento de cotas. Né? Cumprimento de cotas é uma outra barreira. Porque a lei de inclusão, que é boa, é bem-vinda, mas assim, ela não virou mais uma lei de inclusão, ela virou uma lei de punição. Né? O Ministério Público do Trabalho, ele só quer punir. Ele não quer mais ver as dificuldades que uma empresa tem para contratar, ou a falta, como você falou, tem o LOA, tem gente que não quer trabalhar. Tem gente que quer continuar só lá com o benefício. Então você fala, aí tem um volume grande de pessoas com deficiência, elas poderiam atender perfeitamente a cota. Sim, mas esse balizamento e essa quantificação, ela tá de acordo com a expectativa também da pessoa com deficiência? Nós temos mobilidade suficiente para atender também essa inclusão? Então não tem. Nós teríamos que trabalhar muito isso daí.
Mas eu não vejo preocupação disso, eu só vejo preocupação em punir, em multar. E isso daí é ruim também para as empresas, porque elas perdem poder de investimento. Eu vou deixar de investir em novas tecnologias, né? Eu vou deixar de investir em treinamento que precisa. Não, e às vezes, muitas vezes a empresa treina pessoal deficiente, treina o aprendiz e tudo mais, e depois chega outra empresa e vai lá e pega o fulano, e paga o que você treinou e o outro pega. Então isso virou muito injusto. Então isso precisaria ter uma calibragem melhor disso, né? Como forma de... Você acha que precisaria mudar essa lei, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que precisa mudar. Mas, assim, das cotas, porque as cotas geralmente tem setores que não dá. Por exemplo, um motorista, como é que vai ser ter cota de deficientes? Não pode. Por exemplo, nós temos lá no nosso sindicato a categoria de bombeiro civil. Dá para um bombeiro civil deficiente ir num shopping lá atender alguém que caiu na praça de alimentação e precisa de socorro, precisa ser carregado no colo, pôr na mão? Não pode. Então, aí a gente leva isso para o Ministério Público do Trabalho, eles falam assim, eu concordo com você tem toda a razão, mas a lei não prevê isso. Então, é isso que talvez precisava ser mudado, né? Você tem que ser atualizado, pelo menos com algumas profissões, que não é da nossa categoria, uma vigilante, por exemplo. Como é que você vai pôr um vigilante deficiente? Numa portaria de prédio. Como é que você vai pôr alguém que sem capacidade de mobilidade ou de ação para a proteção das pessoas, que é esse o objetivo dessa função? Então não tem. E a gente não vê a preocupação disso. E aí você vai falar com qualquer parlamentar, ele não quer mexer nisso, porque isso não dá voto, isso não vai, agora prejudica as empresas e o emprego. As atividades como um todo. Wander, eu vejo que foi muito importante essas considerações para a gente ver como nós temos coisas para melhorar, temos coisas para fazer na legislação, temos conscientização. Eu acho que esse aspecto da conscientização do trabalhador, para ele deixar de ser informal, a conscientização do empresário, porque se a gente tiver uma união do empresário com o trabalhador, nós vamos conseguir mexer na legislação e ficar com uma legislação que aumente a formalidade, que é o objetivo que nós temos que ter, é exatamente a formalidade, o trabalhador ter o seu amparo, que ele é viável, ele pode ser, ele deve ser. Nós precisamos achar o caminho para que isso aconteça e viabilize as empresas e o trabalho. Essa eu acho que é a nossa função. Eu concordo com o Roberto. Esse vai ser o nosso desafio, né, das instituições. Essa conscientização, tornar um ambiente de negócios melhor para o empreendedor. O Brasil tem um mercado fantástico, né, e um potencial de crescimento grande. Nós vimos aí depois da atualização, né, da reforma trabalhista e da lei da terceirização, a entrada de grandes investimentos, fundos de investimentos no setor. Hoje você tem companhias gigantescas, nós temos uma empresa hoje com ações na Bolsa de Valores, que paga dividendos. Então, veja, por incrível que pareça, exato. Então você vê que é um setor pujante, o setor é um setor importante do ponto de vista também da empregabilidade. Porque é o setor que está assinando carteira. É um setor que tem que começar... Vai ser penalizado pela reforma tributária. Exatamente, que está sendo penalizado pela reforma por falta de conhecimento. E olha, embora todos os esforços que nós fizemos para levar essa mensagem, né, Luiz, não conseguimos, mas eu acho como o Roberto citou, a gente a luta tem que continuar, não pode parar, não vamos desistir. Wander, muito obrigado, foi muito importante você nós finalizarmos esse nosso programa de hoje com esse seu compromisso junto ao LUID, junto à CNS, de nós colocarmos todas as nossas forças para a gente melhorar o aspecto do trabalho.
Muito obrigado, Wander, muito obrigado, Luigi, muito obrigado a você, nosso telespectador, e nós estaremos de volta aqui daqui a uma semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Obrigado, até logo. Combate. A trincheira do contribuinte.